Olá, garotos e garotas, meninos e meninas, humanos e humanas, pessoas e ETs e qualquer um que estiver assistindo aí. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo meu aí. E a gente vai continuar nosso assunto aqui, né? A gente vai agora fazer, de fato, um site. Não vai ser aquele sitezão, coisa e tal, mas vai ser um site já em PHP orientado a objeto, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente, a não ser que você já saiba orientar o objeto em PHP e só está vindo aqui para ver qual é que é, né? Mas, se você não souber ainda, dá uma olhadinha no vídeo lá, tá? Então vamos, sem mais delongas, vamos em frente, tá? Pessoal, a gente tinha criado aqui o index PHP, certo? Esse index PHP a gente colocou algumas funções aqui, né? A gente chegou a criar a classe primata dentro do próprio index PHP, a gente fez tudo lá aqui dentro desse arquivo. Isso vai parar agora, tá? Agora cada classe, cada código de classe aqui vai ter o seu próprio arquivo, tá? Isso é um padrão lá no Java, um padrão bem saudável, na minha opinião, que mantém cada coisa no seu lugar, facilita a manutenção, tá? Então a gente vai usar esse padrão aí para fazer nossas coisinhas, tá? E enfim, e o código assim que vai fazer alguma coisa, a gente vai colocar em outro arquivo, a gente vai tentar fazer um padrãozinho MVC, tá? Beleza, então vamos apagar esse cara aqui, a gente não vai usar mais essa classe, né? Agora a gente vai começar a fazer umas coisas mais práticas mesmo, né? Lembrando aqui que a gente vai usar uma classe aqui de template, né? De gerenciamento de template chamado xtemplate, tá? Então, se você não tiver, eu vou colocar o link aí na descrição para o download. É só baixar, é free, é código aberto, tá de boa, tá? Então vamos lá. Para começar, pessoal, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer qualquer site ele vai usar banco de dados, né? Vamos focar nos bancos de dados relacionais lá, coisa e tal, porque os bancos de dados não relacionais é outra história, enfim, e seria um assunto muito longo de se tratar. Então vamos usar os bancos de dados que a gente já conhece, que são os relacionais. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal. Acesso a banco de dados em qualquer programa é sempre um problema. Por quê? Porque você sai falando, conecta nesse banco de dados na página tal. Aí depois você vai na outra página, conecta nesse banco de dados de novo. E aí vai até que você termine de fazer. No final, acaba abrindo umas 500 mil conexões com o banco de dados e o negócio não fica muito legal, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma classe para centralizar as conexões e os acessos ao banco de dados. Para quê? Vai facilitar a nossa vida e vai garantir que a gente abra menos conexões com o banco de dados, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Dá um botão direito aqui no seu projeto, né? Um projeto chamado OO. Se for outro nome, enfim, você sabe aí o que está fazendo. Botão direito no nome do seu projeto, New PHP File. Legal. Aqui o nome do arquivo a gente vai colocar, sei lá, banco de dados. Lembrando que o nome de classe começa com letra maiúscula. Legal. Colocamos aqui o nome do banco de dados, mandamos criar. Ótimo. Vamos criar a classe aqui, banco de dados. Então, banco de dados, ok? Criada a classe banco de dados, pessoal, a gente vai criar algumas propriedades nela, tá? Mas que propriedades são essas? São basicamente duas propriedades, tá? Mas como que você chegou a essa conclusão? A experiência, pessoal, tá? Embora, se alguém tiver uma sugestão para melhorar, coisa e tal, é sempre bem-vindo. A gente está aberto aí. Enfim, né? Já sabe como é que é. Private. Static. Por que eu vou criar essa propriedade estática? Se você não sabe o que é uma propriedade estática, olhe o vídeo anterior, tá? Por que eu vou criar uma propriedade estática? Porque eu quero uma única conexão em todo o meu projeto. Eu criei a propriedade de conexão que é estática, certo? Ou seja, eu não quero precisar instanciar a classe banco de dados para que eu possa acessar essa conexão. Eu quero que essa conexão fique disponível a qualquer momento, sem que seja necessário instanciar essa classe de banco de dados, tá? Lembra lá do vídeo anterior, da mente coletiva, é isso aí, mais ou menos que a gente quer, tá? A gente não quer abrir apenas uma conexão no nosso site inteiro, tá? Ou na nossa página inteira, a gente não quer ficar abrindo 500 mil conexões, tudo bem? E aí, se a conexão já estiver aberta, a gente nem abre de novo, a gente economiza memória, economiza tempo lá, porque a negociação para estabelecer uma conexão não necessariamente é um negócio muito rápido, certo? Então, beleza. Criamos a propriedade de conexão
E agora vamos criar a propriedade resultados, porque é onde a gente vai guardar nossos resultados. Todas as propriedades dessa classe, pessoal, todas as propriedades, elas vão ser estáticas, tá? Por quê? Porque eu quero um único lugar para acessar minha conexão, eu quero um único lugar onde ficam meus resultados e assim por diante. Não me interessa criar várias instâncias dessa classe e ficar ocupando, entulhando memória, tá? Sei lá, se eu criasse uma instância, se eu criasse uma classe chamada cliente, por exemplo, aí me interessa, né, ter várias instâncias, porque cada instância, cada objeto, né, cada instanciação desse modelo que a gente chama de cliente, você representaria um cliente diferente. Aí faz sentido. Mas como eu tenho um único banco de dados, eu quero acesso a um único banco de dados, não faz sentido eu ter várias instâncias da classe banco de dados. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro método que a gente vai criar é o método conectar, tá? Então, vamos lá. Public, static também, tá? Tudo vai ser estático aqui, tá? Function, conectar. Nossa, é uma porcaria. Conectar. Legal. Esse método ele vai conectar no banco de dados. Lembrando que eu já tenho um código pré-pronto aqui, eu estou olhando para um notebook aqui do lado, tá? Eu preparei esse código antes, lógico, porque senão a aula ia ficar muito lenta, eu ia ficar bolando, né? Isso é uma classe que eu já uso faz bastante tempo, tá, pessoal? Então a gente vai usar um negócio chamado try, tá? O que é o try? Eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Se der alguma porcaria, eu entro nesse bloquinho aqui, ó. Tem o que eu vou tentar, eu coloco aqui. Se der alguma porcaria, algum erro, alguma coisa aqui, ele entra nesse bloquinho aqui, ok? Então vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. O que a gente vai tentar? A gente vai tentar conectar no banco de dados. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui, sei lá, endereço. End, pode ser end, não tem problema. E aqui eu vou colocar um bagulhete aqui. Vamos lá. MySQL, vou explicar para vocês, tá? Host igual a localhost. Localhost. dbname igual, sei lá, teste. Tá? Basicamente, isso aqui, pessoal, é o endereço do meu banco de dados, né? Eu tô falando, ó, meu banco de dados tá rodando na minha máquina local, mas se não tivesse, você podia colocar um número de IP aqui, sei lá, tudo bem? Poderia colocar um endereço, qualquer coisa aí, aonde tiver o seu banco de dados, tá? E aqui é o nome da minha base de dados que eu pretendo acessar, tá? Então, eu tenho que escrever isso aqui no meu endereço. Legal. Em seguida, eu vou estabelecer a conexão lá com o meu banco de dados, lá, aquela coisa toda. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar self, conexão, igual, new, PDO. Calma, vamos lá. Vou colocar aqui endereço, ótimo. Depois do endereço, a gente vai colocar o usuário, root, e a senha 1, 2, 3, opa, entre aspas, né, sempre. E a senha 1, 2, 3, 4. Calma, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, como eu estou me referindo a uma propriedade estática, eu não posso usar o dis, tá? O dis setinha. Tá? O dis setinha é uma referência à propriedade dinâmica de um objeto. Tá? Se eu estiver acessando uma propriedade estática, eu tenho que acessar ela com self. Tudo bem? Isso dentro da própria classe, né? Eu uso o dis quando eu estou dentro da própria classe, que é uma referência ao objeto, e eu uso o self quando eu estou dentro da própria classe, tá? Self em inglês é a mesma coisa que eu, tipo myself, eu mesmo, né? Aquela parte interna, assim, tudo bem? Tem uma definição um pouquinho mais complexa, mas é mais ou menos isso, tá? Pra vocês entenderem, é isso, ok? Legal. Essa parte aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova instância da classe PDO, tá? PDO. O que é a classe PDO, pessoal? A classe PDO é uma classe que já vem lá no PHP, já vem pronta, e ela é uma nova, não tão nova, forma de conectar no banco de dados usando o PHP, tá? Qual que é a vantagem de usar o PDO? PDO ela é multiplataforma, tá? Ela não depende, desculpa, ela é multibanco de dados, pessoal. Ela não depende, sei lá, não serve só para conectar no MySQL, não serve só para conectar no SQL Server, não serve só para conectar no PostgreSQL, tá? Eu posso usar essa classe aqui que já vem pronta para eu conectar em qualquer banco de dados, tá? O que já é uma grande vantagem, o que já me garante uma boa flexibilidade no meu código,
tá? Então, daqui para frente, a gente vai usar essa classe PDO. E eu estou instanciando ela, né? Passando os parâmetros que ela me pede, né? Que é o endereço do banco de dados, o usuário e a senha, e colocando essa instância dessa classe, que a gente espera que seja única, aqui na variável, na propriedade conexão. Tudo bem? Mas, enfim, é isso aí que a gente quer. Se der algum problema... tudo bem, vamos lá. Tem mais coisa aqui. Então vamos dar um zoom out aqui. Ótimo. E agora vamos lá. Vamos atribuir algumas coisas à conexão ativa, tá? Então, self, conexão, setinha. Lembrando que agora dentro da propriedade conexão eu tenho um objeto dinâmico. Tudo bem? Então, ó, a propriedade conexão ela é estática. Então você acessa com self dois pontos. Mas dentro dessa propriedade estática eu tenho um objeto dinâmico. Então eu tenho que colocar setinha para acessar as propriedades e os métodos dele. Aqui, ó, todos os métodos, enfim, que estão disponíveis para a gente usar, tá? Então a gente vai usar o método aqui setAttribute. Para que serve o método setAttribute? Para eu atribuir algumas propriedades na minha conexão atual, tudo bem? Vamos lá. Qual atributo que eu vou pegar aqui? Vamos pegar o PDO, dois pontos. Qual atributo? ATTR, error mode. ERR mode. Legal. O que é o atributo error mode? É o tipo de erro. Quando que o PDO vai dar erro, né? E aí a gente vai falar, ó, só der erro quando der uma cheat gigante, assim, quando der uma porcaria gigante. Aí você pode dar erro, tá? Do contrário, não me enche o saco aí, faz o que você tem que fazer e já era. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos colocar aqui o bagulhete. PDO, dois pontos. E aí a gente vai colocar aqui error mode. Só exception, tá? Eu tenho silent, que ele nunca vai reclamar de nada, não é legal. Eu tenho warning, que é quando ele vai, inclusive, exibir avisos que não sejam erro, mas que sejam, enfim, cuidado aí, né? Posso não exibir, enfim, deixar zerado, ou posso exibir somente os erros mesmo, que é o que a gente quer, né? Então, vamos deixar aqui. Então, o modo de erro vai ser somente para exceções, tá? Você pode setar os outros modos aí, se você quiser, mas pra gente tá ótimo assim. Legal. E aí, se tudo der certo, né, o que eu faço? Retorno verdadeiro. Tudo bem? Return. Eita desgraça. Return true. Tudo bem? Legal. Se alguma coisa der errado, eu dou um return false. Simples assim, tá? Você pode melhorar aí, deixar o negócio mais, mas para mim é suficiente isso, ok? Legal. Formatei aqui meu código com Ctrl Shift F. Enfim, ficou bonitinho aqui. Legal. E agora vamos para o desconectar. Tudo bem? Como é que é o desconectar? Desconectar é muito simples, tá, pessoal? A gente só vai zerar a conexão. Então, como é que a gente faz? Public. Static, novamente. Function. Desconectar. Tá? Simples assim, a gente faz o método aqui. E o que vai acontecer? Vou pegar o self, vou pegar a minha conexão e zerar ela. Tudo bem? Simples assim. Ok? Pronto, já desconectamos. Então já conectamos, já desconectamos. Agora falta executar a nossa, enfim, executar a nossa query, executar o nosso SQL, executar o nosso insert, nosso delete, nosso where, nosso, enfim. Se você não sabe SQL, dá uma olhadinha lá na W3C, vê um pouquinho de banco de dados relacional aí, como é que funciona, que você vai saber do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, tudo bem? Mas basicamente são os comandos para a gente inserir dados, recuperar dados, atualizar e apagar os dados do banco de dados, tudo bem? Então vamos lá, vamos em frente, vamos criar o método conectar, o método executar. Então public, static, tudo vai ser estático nessa classe, tá? Function, executar, tudo bem? Beleza, então eu vou executar. Quando eu vou executar, eu tenho que executar alguma coisa, né? Então aqui vai ter um argumento, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, SQL. Vou executar a minha sentença SQL, né? Novamente eu vou usar o try-catch. Lembrando aqui que o Eclipse, olha que bonitinho, ele já faz o try-catch pra gente aqui, já facilita um pouco a vida, né? Beleza. Vamos fazer o try aqui. O que eu vou tentar fazer dessa vez? Eu vou tentar
executar um código, executar uma sentença de atualização, de recuperação de dados, enfim, de manipulação do meu banco de dados, certo? Então vamos lá. Self, conexão. E o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar uma transação, tá? Em breves palavras, uma transação é uma série de passos que deve ser dado para realizar uma certa tarefa e que se um dos passos e que se um desses passos que a gente está executando falhar, a gente desfaz o que a gente fez antes e volta para o estado original, tá? Isso é uma transação, uma série de passos para realizar uma tarefa que se um desses passos falhar, a gente desfaz tudo que a gente fez antes, tá? Por que a gente vai iniciar a transação? Para manter nosso banco de dados sempre íntegro, tá? Porque se essa operação falhar, se eu tiver mais de uma operação, inclusive, tá? Uma pode dar certo, outra pode dar errado, meu banco de dados vai ficar inconsistente. Então, eu crio uma transação para manter meus dados no banco de dados consistentes, tudo bem? Porque se der alguma porcaria, ele desfaz tudo que ele tinha feito antes e eu tô de boa, tá? Tudo assim, né? Tudo na transação atual, né? Não tudo, pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá, self, resultados, tá? Por que eu estou usando resultados? Agora eu vou começar a popular o meu resultado, tá? Eu vou começar a preparar os meus resultados para serem recuperados, exibidos, enfim, né? Igual a self, conexão, vou pegar minha conexão. E o que eu vou fazer? A conexão ela tem um método chamado prepare. Para que serve o prepare? Para preparar a execução do nosso SQL. Então a gente vai colocar o SQL aqui, vamos preparar a execução. Ele vai dar uma preparadinha ali, uma verificada para ver se está tudo certo, aquela coisa toda, tá? E aí finalmente, depois que tiver tudo preparado, a gente vai aqui no resultados e vamos executar esse cara, tá? Pronto, tá? Se tudo deu certo, esses são os passos para a gente executar, tá? Se a sua SQL estiver certinha, não vai dar problema, vai executar tranquilamente, tudo bem? Legal. E aí, se executou, o que a gente faz? A gente deu certo? Ah, não deu nenhum erro? Ótimo. Se não deu nenhum erro, eu venho aqui, self, conexão, né? E vou dar um commit. O que é o commit? O commit fala, ó, fiz tudo certo, nada deu problema, pode ir em frente aí que é para levar a sério essas modificações que eu fiz do banco de dados. Então ele vai concretizar as modificações que a gente fez do banco de dados. E se tudo deu certo, eu simplesmente venho aqui e dou um return true, ok? Porque deu tudo certo. Se der alguma porcaria, alguma cheat aí, alguma coisa aí qualquer, o que a gente faz? A gente vem aqui, né? Self, conexão, e aí a gente manda dar um rollback. O que é o rollback? Famoso, ó, pega tudo que você já fez aí, desfaz e volta pro estado original, tá? Porque senão o bicho vai pegar aí, o bagulho vai ficar feio e, enfim, vocês já sabem, né? Beleza? E aí, se eu dei o rollback, porque algo deu errado, eu dou um return false porque deu errado. Tudo bem? E é isso aí, pessoal, tá? O nosso método executar é esse, tá? Olha que bonitinho, tá? Deu um Ctrl Shift F aqui no Ctrl Shift F, né? Para formatar todos o meu código, ficou bonitinho, tá aí. Essa é a nossa classe de banco de dados, tá? Ah, falta só mais uma coisinha, que é o recuperar resultados, tudo bem? Recuperar resultados é bem simplesinho, na verdade, tá? Não tem muito lero-lero, lelele, tá? Então vamos lá, public, static, function, recuperar resultados. Legal, vamos recuperar os resultados. Quais resultados? Ué, os resultados que estão nesse cara aqui, certo? Pode ser se executou ou não, se for um update ou um delete, ou pode ser uma série de linhas que foram retornadas ali do meu banco de dados, dentro das minhas tabelas, ok? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Simples, simples, simples. Vamos lá, return, self, né? Por que self? Porque eu vou pegar os resultados, que é uma propriedade estática da minha classe. Tudo bem? Legal. Dentro desses resultados agora eu tenho um objeto dinâmico, tá? Dentro desse cara aqui, ó, dessa coisa aqui, eu tenho um objeto dinâmico.
Oh, mas pera aí, a propriedade não é estática? A propriedade é estática, mas dentro dela eu posso ter qualquer coisa, tá? Inclusive um objeto dinâmico. Esse objeto dinâmico ele tem alguns métodos, coisa e tal. Qual vai ser o método que a gente vai usar? A gente vai usar um método chamado FATIOL. O que o FATIOL faz? Ele pega basicamente os resultados, tá? Que estão num formato um pouquinho mais complicadinho aí de mexer, e transforma num lindo e delicioso array pra gente, né? Uma lista de resultados, né? No caso aí, uma tabelinha é uma lista de listas. Tudo bem? E aí tá prontinho. Pessoal, é claro que o PDO não é só isso, tá? Mas para usar, para a maioria dos casos, isso aqui já é suficiente, tá? Claro que você pode fazer algumas modificações, lógico, você deve fazer algumas modificações se você achar necessário. Mas para banco de dados, isso aqui já está, para um acesso básico, isso aqui já está ótimo, tá? Beleza. Terminamos a nossa classe de conexão com o banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai esperar o próximo vídeo, porque esse acabou, já está um pouquinho longo, né? Mas a gente vai continuar, vai ter uma parte 3 aí, coisa e tal. Na verdade, eu não esperava fazer uma parte 3, mas enfim, tô vendo que vai ter uma 4 e enfim, ok? Mas aqui, a nossa classe de banco de dados, que vai ser meio que o coração aí do nosso sistema, né? Que vai atualizar nossos bancos de dados, coisa e tal, tá prontinha, tá? E aí eu vou colocar o fonte, é lógico, disponível para vocês aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!